Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Joel, sou professor do Departamento de Administração e Economia da UFLA e nós vamos a mais uma videoaula sobre o tema condicionantes da inovação tecnológica. Quais são as condições para que ocorram a inovação tecnológica? A gente pode perceber que quando a gente fala de inovação tecnológica há algumas diferenças. Por exemplo, no Brasil a gente é muito forte na área do agronegócio. Nos Estados Unidos essas plataformas do e-commerce é uma coisa dominante, né? E no Japão, quando a gente fala sobre robótica, a gente pensa logo no Japão e eles desenvolvem esses robôs que mais parece ser humano já, né? Por que existem essas diferenças de inovação tecnológica? A gente vai ver por que começa a ter esses tipos de diferença na inovação tecnológica, tá? Nós vamos explicar sobre três conceitos, uma chamada intensidade tecnológica, outro chamada padrões setoriais e outra chamada influência da localização geográfica. Então, nós vamos ver esses três pontos nessa aula aqui, né? Intensidade tecnológica. O que é uma intensidade tecnológica? Para explicar esse conceito, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma tonelada de ferro bruto custa na faixa de uns $80 por tonelada. Quando esse ferro já é processado, já é melhorado mais um pouco, ela vira um aço, e esse aço custa já $500 por tonelada. Quando esse aço é transformado num carro, o carro já tem um valor agregado de $6.000 por tonelada. E quando esse aço também, ao invés de fazer o carro, ele é feito um avião, nós temos aqui $520 mil por tonelada de avião. O que significa isso? A intensidade tecnológica é o quanto de conhecimento que eu coloco naquele produto e eu consigo transformar aquele material em um produto mais sofisticado. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais elaborado for o produto, ele é mais intenso em tecnologia. É isso que é a intensidade tecnológica, né? Nós temos aqui algumas definições um pouco mais formais, né? Intensidade tecnológica, segundo OCDE, é o gastos em pesquisa e desenvolvimento dividido pelo valor da transformação industrial, o VTI. Né? O VTI é igual ao valor bruto da produção industrial, ou seja, tudo que se produz menos os custos das operações. E aí é o resultado disso. É como se fosse um lucro de todo o valor bruto menos os custos. E você pega o gasto em PDI e divide pela transformação, pelo VTI. Né? Nós temos também um outro indicador que fala gastos em P&D somados àqueles feitos em tecnologia incorporada em bens de investimento, que são os bens para produzir outros bens, e bens intermediários, que são bens empregados para a produção de outros bens. Esses bens de investimento são máquinas, equipamentos que produzem outros bens, e esses bens intermediários são bens que já são empregados para a produção de outros produtos, dividido também pelo VTI. Né? Então, quanto de pesquisa e desenvolvimento que eu utilizo, que eu gasto, dividido por esse saldo líquido do VTI, eu consigo saber o quanto que ele tem de intensidade tecnológica. É claro que quanto maior a quantidade de investimentos e gastos em P&D, maior vai ser a intensidade tecnológica. E assim nós temos algumas classificações de alta intensidade, alta média. Nós vamos ver cada uma delas. Por exemplo, uma alta intensidade tecnológica, nós temos o setor aeroespacial, que é muito intenso em tecnologia, telecomunicações, a computação, a farmácia. São empresas que empregam muito P&D para desenvolver esses produtos e processos. Nós temos também a média alta intensidade, por exemplo, materiais elétricos, a indústria automobilística, a indústria química, a indústria de
transportes ferroviários, né, equipamentos pesados, ele tem média intensidade. E nós temos a média baixa intensidade, a indústria naval, a indústria de plásticos, a indústria de borracha, a indústria de energia nuclear, a indústria petroleira. Então, são algumas das indústrias que nós temos a média baixa intensidade e a baixa intensidade, que já são produtos mais simples, sem muita valor agregado em termos de conhecimento, como, por exemplo, a indústria da madeira, a indústria de papel celulose, indústria de alimentos, de bebidas, de fumo, de moda, de calçados, né? E é assim que, então, é subdividido a intensidade tecnológica. E quando a gente percebe aqui, quando a gente vê o gasto gasto interno da indústria manufatureira, segundo os grupos de intensidade tecnológica, a gente começa a perceber como é que funciona o gasto em percentual em cada segmento de intensidade tecnológica. Vocês podem perceber que o Canadá, por exemplo, ele gasta 80% de recursos, ele gasta 80% dos recursos em alta tecnologia, enquanto que o Brasil gasta 25,31%. Né? E assim vai. Em média alta, o Brasil gasta 40,11%, enquanto o Canadá, por exemplo, que estava gastando 80%, em alta gasta 9,84%. Mas é interessante aqui perceber o que acontece em termos de média baixa e baixa intensidade. O gasto do Brasil é de 21% aproximado, e aqui 12%. Em baixa, enquanto que esses países desenvolvidos não passam de um dígito, 5,29% no Canadá, nos Estados Unidos 4%, não chega a ser 5%, Japão 5%, enquanto o Brasil gasta 12%. A média baixa, o Brasil gasta 21%, enquanto todo o resto aqui dos outros países desenvolvidos não chega a... Canadá e Estados Unidos perto de 5%, Japão e Coreia perto de 6%, 7%, 8%. Né? Então, é muita diferença. É isso que começa a dar a diferença entre um país e o outro. Por que alguns países são mais desenvolvidos em termos de inovação de alta intensidade tecnológica e os outros não? Né? Então, com essa tabela é possível ver isso de forma muito clara. Né? E, além dessa questão da intensidade tecnológica, nós temos uma outra forma de ver as diferenças entre a inovação, entre o desenvolvimento de inovação, que são os padrões setoriais. A gente olha pelos setores. Né? Então, por exemplo, nós temos uma classificação que é dominada por fornecedores, onde as principais inovações já vêm direto do fornecedor, e a pessoa que pega aquele insumo ou aquele produto não tem como trabalhar mais. Né? Por exemplo, a semente é um produto de altíssima intensidade tecnológica, mas que já vem incorporada dentro daquela semente. O produtor, por mais que ele queira modificar, ele não consegue mais modificar o que já está lá no DNA daquela semente. Da mesma forma, os pintinhos, por exemplo, para fazer aqueles frangos que a gente come, né? Os frangos ou os ovos, esse pintinho já vai crescer na medida em que a carga genética dela já permite. Né? Então, não tem jeito das empresas que pegam esse produto trabalhar e melhorar esse produto. Ele tem que seguir uma regra, tem que seguir uma receita de bolo exatamente como o fornecedor manda fazer. Né? Então,
a tecnologia já está dominada pelos fornecedores. Por exemplo, uma máquina de fazer esse sorvete italiano também é uma máquina que já vem pronto. Você mistura os ingredientes ali dentro, que ele manda misturar na temperatura que ele manda, você faz e ele já está pronto. Não tem como você mexer nesse tipo de produto. Um outro padrão setorial é o intensivo em escala, em que as inovações são de processo e produtos para gerar alta escala de produção. Com isso, a gente tem a indústria automobilística, né? É uma escala enorme, todo minuto está saindo um produto novo, uma escala de bebida, de produção de bebidas, né? Uma escala da planta industrial química, em que o processo é contínuo, não tem como parar, porque se você parar um processo desse, você tem que limpar todos os tubos e ele fica 2, 3, 4 dias parado só para fazer a limpeza. Então, é um processo que continua dia e noite, são intensivos em escala. Uma outra forma de nós pensarmos o padrão setorial também, cada setor, é através de fornecedores específicos, em que as inovações atendem a necessidades bem específicas, a nichos de mercado que exigem conhecimentos especializados, né? Nós temos aqui, por exemplo, um software de analisar sementes, software muito específicos, ou então nós temos um processo que, esse processo é o processo da Tetra Pak. Para quem não sabe, a Tetra Pak não é apenas a caixinha de papel, mas é todo um sistema de UHT, Ultra High Temperature, que fala que você vai ter que esterilizar o leite, mas o leite ele entra num cano e já sai direto dentro da caixinha. É um sistema completo em que, se você quiser, eu vou mudar a caixinha para outro fornecedor que não é a Tetra Pak, você não consegue mudar, a não ser que você troque todo o sistema. É um sistema muito específico, já casado, tanto o sistema como um todo e aquele pacotinho. É interessante isso, né? E também nós temos, por exemplo, uma copiadora em que tem um nicho específico e é feito para alguns negócios específicos, né? Nós temos também os baseados em ciência, em que aqui nós temos as inovações de ponta, por exemplo, equipamentos de hospitalares, equipamentos de saúde, né? Esses computadores eletrônicos, o que a gente vê todos os dias. Também as empresas gastam muito em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver esses produtos. É muito baseado em ciência. E também nós temos aqui um padrão setorial intensivo em informações, onde o negócio é baseado em informações. Aqui nós temos, por exemplo, o Waze, né? É muito interessante como é que o Waze conseguiu pegar o mercado de forma tão rápida, né? Investindo em informações, trazendo o tempo real daquelas informações, dos congestionamentos, né? O Uber também usou essa questão das informações para trazer muito valor agregado ao consumidor, né? Criando essa plataforma onde junta os clientes e os fornecedores de serviço. Então, tudo isso é baseado em informações. E a terceira forma de se verificar por que existem essas diferenças de desenvolvimento de inovação é por meio da influência da localização geográfica. E para entendermos essa diferença de localização geográfica, existe um conceito chamado Sistemas Nacionais de Inovação, em que considera que uma empresa ela não é uma ilha isolada, mas ela está dentro de um conjunto institucional de organizações públicas e privadas que incentivam ou não o desenvolvimento da inovação.
né? E não apenas as forças de mercado em que uma empresa compete com a outra e aí ela vai ganhando notoriedade, ganhando o mercado, mas é todo um conjunto de instituições que fazem o desenvolvimento da inovação. E isso se chama Sistema Nacional de Inovação. Então, nós temos, por exemplo, o sistema educacional e de treinamento dentro desse sistema. Nós temos o sistema de crenças e valores. Será que quando você tem uma crença e valor de que a inovação é importante, então se investe mais nisso, né? Quando você acha que não, então não tem dinheiro para isso. O contexto regulatório e macroeconômico, né? As leis, né? A parte de incentivo, tudo isso ele faz parte desse sistema de inovação dentro da estrutura de comunicações e sistemas econômico, político e social, né? Então, dentro de todo esse sistema, a empresa está inserida dentro disso, e se esse sistema inteiro ela se ajusta para ter um ambiente de inovação, uma cultura inovadora, ele faz com que essas empresas que estão aqui dentro, elas consigam melhorar o seu processo de inovação e florescer na sua inovação. É assim que a gente pensa esses sistemas nacionais de inovação. E derivados desses sistemas nacionais de inovação, então nós podemos pensar em sistemas locais e sistemas regionais, até chegar no sistema nacional. Então, por que em alguns lugares nós temos melhor desenvolvimento de inovação do que outros, né? Porque o sistema ali está mais adequado, o sistema está mais pronto, mais receptivo ao desenvolvimento de inovação, né? E um desses sistemas a gente pode ver, a gente pode classificar esses sistemas em sistemas de inovação maduro, em difusão e em inovação incompletos, né? Os sistemas maduros, por exemplo, nós temos nesses países mais avançados que investem muito dinheiro em inovação, do tipo Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, e atuam sempre na fronteira tecnológica. Fronteira tecnológica é o nível de tecnologia máximo que eu consigo ter para conseguir produzir as coisas, né? Então, eles estão sempre desenvolvendo novas fronteiras porque eles já estão trabalhando sempre no limite daquilo que a inovação pode trazer, né? O sistema de inovação de difusão são aqueles que ainda estão implantando e tentando se tornar maduro, do tipo Holanda, Suíça, Coreia do Sul e Taiwan, né? Países também que têm tido um esforço muito grande na implantação desses sistemas de inovação para se tornar maduros, e o sistema de inovação incompleto, onde nós temos alguns países do qual o Brasil faz parte, né? Brasil, Argentina, México. A infraestrutura em ciência e tecnologia ainda são pouco desenvolvidas, e com isso a capacidade de inovar também não é muito despontada nesses tipos de sistema de inovação incompleto, né? E aqui a gente consegue ver, quando a gente compara os países em termos de intensidade tecnológica e a classificação dos tipos de produto, a gente pode ver que na Europa, Japão e Estados Unidos, eles têm uma grande exportação de produtos de alta intensidade tecnológica e de média intensidade tecnológica. Aqui no Brasil é mínimo, não posso dizer que é mínimo, mas é um percentual bem baixo em relação aos outros, né? Aqui. E a gente pode perceber que o Brasil é um exportador, como nós já sabemos, de produtos primários, produtos commodities sem muito valor agregado, né? Então, essa é a diferença entre isso começa a ser diferente regionalmente por causa do desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação, né? E é interessante aqui também perceber, quando a gente olha para dentro do Brasil, algumas diferenças regionais também. O Sudeste, ele aplica muito mais recursos
inovações, né? 2 bilhões em 2000 e vem subindo até chegar em quase 7 bilhões de reais em 2010, enquanto que no Sudeste, enquanto que no Norte e no Nordeste e no Centro-Oeste não fica muito com a paridade em relação à região Sudeste e à região Sul. O Sul é um pouquinho menos, né? Mas em outras regiões do Brasil praticamente não se gasta em inovação, em ciência e tecnologia. É por isso que a gente começa a ver que essa questão, esse conceito de Sistema Nacional de Inovação não quer dizer que não tenha nessas outras regiões. Até tem, mas o Sistema Nacional de Inovação, todas as instituições, todas as organizações que permitem com que a inovação floresça, eles não estão preparados ainda, né? E também nós temos, dentro desses sistemas nacionais de inovação, nós temos também os arranjos produtivos locais. O que são os arranjos produtivos locais? São aglomerações de empresas que atuam numa atividade principal e temos várias empresas correlatas àquela atividade principal que faz com que aquele APL se desenvolva mais, porque nós temos um conjunto de empresas ali naquela região, aglutinadas regionalmente, que faz com que aquele APL se desenvolva bem, né? Um APL confere oportunidades de aprendizado, interação e cooperação mútua. Você faz com que aquelas empresas que estejam lá naquela região, eles consigam trocar ideias, consigam saber como é que está o mercado, consigam saber dos últimos equipamentos, das últimas inovações que ocorrem naquele setor, e aí com isso o APL inteiro consegue desenvolver. Só para um exemplo, a título de exemplo de APL, nós temos vários APLs no Brasil. Eu vou falar sobre Santa Rita do Sapucaí, aqui em Minas Gerais, chamada também de Vale da Eletrônica, onde nós temos um conjunto de instituições de trabalhadores, a Sindivel é o sindicato, nós temos a Inatel, que é uma escola técnica de eletrônica, nós temos a Faculdade de Administração, nós temos incubadoras de empresas, onde todo esse conjunto de instituição fez com que aquela APL se transformasse num polo produtor de produtos eletroeletrônicos. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, o volume de empresas. Na década de 80, nós tínhamos 17 empresas lá em Santa Rita, e aí vai crescendo. Vocês podem perceber que o crescimento é estrondoso, né? E porque também entra o governo ajudando, dando incentivo ao desenvolvimento desse tipo de empresa, e nós temos aqui uma estabilização perto aí de 153 empresas dentro de um município apenas, né, de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Em faturamento, vocês podem perceber que no ano de 2006, o faturamento das empresas desse APL tinha em torno de 500 milhões de reais, e hoje, perto de 2014, esse faturamento já chegou à casa de 3 bilhões de reais, né? Então, olha o crescimento que houve. Da mesma forma em geração de empregos. Na década de 80 tinha apenas 400 empregos formais abertos lá nesse APL, e aí também hoje, em 2014, nós temos ali 14 mil empregos formais nesse APL, né? Então, é muito interessante ver como é que essa questão do APL precisa ser vista com muita atenção, porque quando esse sistema nacional, ou sistema regional, ou sistema local está bem desenvolvido, a gente consegue ver esse tipo de evolução da inovação, mesmo que seja numa cidade pequena, relativamente
relativamente pequena, como Santa Rita e Sapucaí, a gente vê que tem todas as condições que cercam as empresas naquele local, faz com que haja esse desenvolvimento em inovação tecnológica. E para fechar, eu gostaria também de deixar duas perguntas aqui, né? Como é que a gente faz o catch-up com os países mais maduros? Catch-up significa como é que nós vamos chegar perto, como é que nós vamos conseguir nos aproximar desses países mais maduros tecnologicamente falando, né? O que é necessário, né? Como é que a gente consegue... a Coreia do Sul, por exemplo, saiu da Segunda Guerra, estava numa situação miserável. Todo mundo era pobre naquela região, porque eles entraram em uma guerra muito feroz e tudo foi destruído. E olha o que virou hoje em termos de desenvolvimento de inovação, né? Nós temos indústrias de eletrônicos, indústria de automobilística, eles deram educação para a população, né? O governo investiu muito para que pudesse chegar a um desenvolvimento espantoso durante esse tempo, né? E como é possível estimular os desenvolvimentos regionais, como a gente viu no APL, né, de Santa Rita? E nós temos vários outros tipos de APL espalhados pelo Brasil, né? Como é que a gente pode estimular o desenvolvimento desse tipo de APL, né? Desse tipo de sistemas regionais, sistemas locais e sistemas nacionais de inovação? Fica aqui duas perguntas para a gente pensar e eu desejo a todos ali um bom estudo e agradeço muito a atenção. Um abraço a todos.